Saudações, queridos alunos do segundo ano. Estamos aí então para a nossa segunda semana de atividades. Demorou um pouquinho, mas estamos aí então para fazer os nossos estudos. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam conseguindo realizar as suas atividades, né? Então, não se esqueça de assistir o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo desse nosso quarto PET. Isso aí, estamos no nosso quarto PET, tá? Mas então você pode dar uma olhada aqui no nosso izinho, ok? É o nosso card, aonde ele irá apontar pra gente aonde está o nosso primeiro vídeo, ok? Então vá lá, assista o vídeo, faça sua atividade se você ainda não conseguiu realizá-la, tá? Mas nós vamos aqui então para a nossa segunda semana de atividades. A nossa atividade de hoje, né, o nosso tema de hoje é Eu no Mundo, o eu no mundo, ok? Esse tema é bem interessante porque ele sempre aborda uma ideia existencialista ou uma ideia essencialista. Se vocês se recordarem, nós vimos um pouco sobre isso nas nossas últimas aulas, nas nossas últimas atividades aí do PET, em que nós vimos sobre a ideia da morte com Heidegger, mas nós vimos sobre a ideia de liberdade, o existencialismo em Sartre, ok? Vocês estão lembrados desses autores? Como o Heidegger coloca pra gente, o ser aí, ou seja, o ser humano, o Dasein, ele é um ser que consegue se transformar e perceber-se em uma realidade. É um ser presente, é um ser aí, né? Por que ele fala sobre esse ser aí? Porque nós, enquanto a nossa racionalidade, enquanto a nossa forma de entender o mundo, nós conseguimos utilizar as possibilidades que nós temos, que são inúmeras, para nos formarmos cada vez melhor. E a partir desse momento, desse aí, dessa presença, nós entendemos a realidade que é o próprio tempo. Lembrando que o tempo é o quê? Presente, passado e futuro. O que é o presente, passado e futuro para a gente? O passado, né, como nós sabemos muito bem, é algo que já aconteceu, é algo já concretizado na nossa realidade, na nossa vida. O nosso futuro são as possibilidades, são aquilo que ainda pode vir a acontecer conosco. Mas o que vai reger tanto o passado quanto o nosso futuro é de fato aquilo que nós estamos vivendo, ou seja, algo presente, algo em nós, que somos nós mesmos. Então, quando nós estamos na nossa vida, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos tendo nosso dia a dia, nós estamos sendo aí, nós estamos sendo um ser presente, nós estamos sendo de fato um Dasein. Ou seja, Heidegger ele acredita que o ser no mundo é um ser para o mundo, ou seja, eu e você que está assistindo aí agora, nós somos seres que vivemos a nossa vida dentro de uma realidade de mundo. Tudo que nós fazemos, ou seja bom ou seja ruim, nada mais é que uma presença dentro do próprio mundo. E as nossas possibilidades futuras, ou seja, aquilo que vai ainda acontecer conosco, é um reflexo daquilo que fazemos. E aí é que nós temos que entender a pergunta, né? E eu no mundo? Quem sou eu no mundo? Você é aquilo que você faz. Heidegger, Nietzsche, Sartre, se nós voltarmos atrás, nós temos aí Descartes, nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles e inúmeros filósofos, eles pensam exatamente com a pergunta base: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Por que essa pergunta? Ela parece ser a princípio uma pergunta tola, mas não é, porque ela revela de fato aquilo que você pode ser no seu futuro. Ela vai revelar de fato os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. E nós precisamos nos entender dentro de uma realidade. Se nós pararmos um pouco para pensar dentro da psicanálise, nós vamos entender que existe aí uma depressão vigente, né? Tem uma depressão sendo vivida por todos nós, que é o que? Não conseguimos nos entender dentro dessa realidade de mundo. Muitas pessoas não gostam de si mesmas exatamente porque elas não conseguem se entender. Elas não conseguem se aceitar, elas não conseguem o que? Se perceber. Dasein.
Não é um ser aí, é um ser distante. Heidegger acredita que existe em nós algo que precisa ser descoberto. Lembrando que Heidegger ele vem de uma corrente que nós chamamos de fenomenologia, ou seja, tudo que existe é algo ainda encoberto, é algo que precisa ser desvelado. Ou seja, a nossa realidade, a nossa presença, a nossa existência, ela é algo que precisa ser trabalhada. São as possibilidades da nossa vida. E a partir do momento que você faz essa pergunta, quem sou eu? Você começa a tentar entender a realidade de que, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu quero isso? Entendem? Precisamos compreender a nossa existência para podermos entender a nossa essência, ou seja, por que eu estou aqui. O mundo não é algo tão difícil de ser compreendido quando você consegue se compreender. Por isso Heidegger diz: nós somos seres no mundo para ser no mundo. Ou seja, nós estamos em movimento, nós estamos em mudança. Nós somos o quê? Seres livres, livres para escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas, como Kant mesmo diz, você escolhendo, você tendo o poder de escolha, você tendo a sua liberdade, se você escolhe algo bom, o resultado é bom. Se você escolhe algo ruim, o resultado pode ser ruim. Ou seja, nós temos que ser responsabilizados por nossas escolhas. Por isso que nós somos para o mundo e nós somos no mundo. Porque as nossas atitudes, as nossas interpretações, a nossa evolução, a nossa descoberta, ela pode caminhar, ela pode trilhar inúmeros pontos, ela pode vir e descobrir várias formas de demonstrar como você de fato é. Então, quando nós vemos tanto Sartre, quanto Nietzsche, quanto Heidegger falando sobre o próprio ser, aquilo que eu sou, eles querem dizer: olha, tenha responsabilidade, porque você pode muita coisa. Mas Kant diz: você pode, mas não deve. Veja como que a filosofia ela tenta trabalhar de uma forma que nós vamos nos desenvolvendo, mas também ela tenta trabalhar aquilo que nós somos na realidade. Lembre-se que o ser humano, como diz inúmeros filósofos estoicos, nós vemos aí filósofos do período da Grécia Antiga, né? A eudemonia, ou seja, nós todos estamos caminhando para a felicidade própria. Agora, como você vai alcançar uma felicidade sua se você não se conhece? Se você não se percebe dentro de uma realidade? E aí eu digo para você, se você fica sonhando em um espelho, ser alguém como os outros, você deve começar a querer ser mais você como você mesmo. Parece ser redundante, parece ser enfadonho, mas não é. A partir do momento que você olhar no espelho e começar a se enxergar nas suas possibilidades, nas suas fragilidades, você vai conseguir sair de uma realidade e entender que o mundo é para você. Muitas vezes sofremos por antecedência porque não conseguimos olhar para o espelho e enxergarmos a nós mesmos. Nós necessitamos ter uma visão do próprio eu e não uma visão do outro. Se nós pararmos para pensar, esse meio que nós vivemos hoje, que é o meio tecnológico, que são esses grupos de contato social, relacionamentos sociais, o que acontece? Nós muitas vezes ficamos muito presos àquilo que o outro está fazendo, àquilo que o outro é, àquilo que o outro conseguiu e esquecemos de ser nós mesmos, aquilo que eu consigo, aquilo que eu sou e aquilo que eu posso. Necessitamos pensar muito mais em nós. Não é sermos egoístas e não pensarmos nos outros, não. É saber viver em comum. Saber viver em comunidade. Nós precisamos aprender a nos relacionar dentro do mundo. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Repito, analisando quem nós somos realmente. Então faça essa pergunta, veja de fato quem é você, veja de fato como você é e tente se compreender.
Veja as suas qualidades, veja os seus defeitos. Muitas vezes nós achamos que somos pessoas péssimas porque a gente consegue enxergar muitos defeitos, mas esquecemos que todas as pessoas têm a sua qualidade. Não precisa ficar triste se uma pessoa pode fazer isso ou aquilo e você não, porque cada um tem a sua capacidade, cada um tem aquilo que faz você ser você mesmo. Então, caro aluno, cara aluna, eu falo com vocês enquanto professor, enquanto amigo, enquanto alguém mais velho do que você. Não tanto velho assim, mas alguém mais velho. Pense em ser você. Pense em demonstrar para as outras pessoas quem você é. E pense em demonstrar para o mundo, de fato, aquilo que é importante para você. Seja você no mundo. Bom, caríssimos, então chegamos aqui às nossas atividades dessa nossa segunda semana do nosso PET 4, né? São 3 atividades bem facinhas, bem tranquilas. Parece que nós estamos tendo mais facilidade nesses PETs, mas vamos lá. A primeira questão. No existir do mundo para Heidegger, o ser humano é essencialmente possibilidade. Ele pode, no ser, escolher-se e conquistar-se ou perder-se. Considerando essa afirmação, faça a interpretação do quadro abaixo. Veja aí o desenho. Esse desenho é um quadro, a princípio, né, eu tive dificuldade para tentar lembrar, entender o que é, mas é uma esfinge, né? Você deve conhecer a esfinge do Egito. E na mitologia egípcia, a esfinge ela era o símbolo de conhecimento e provação pessoal. Tá? A esfinge ela tinha uma frase logo na sua entrada, né, aos seus redores, que era: decifra-me ou devoro-te. O que significa isso? A esfinge, eles acreditavam que ela era o guardião, era uma guardiã, né, de um portal para o conhecimento, para as verdades supremas. E a esfinge, então, ela tinha um papel de sempre perguntar algo, fazer uma charada, fazer uma pergunta, como que eu posso dizer, às vezes muito mais complicada, e o ser humano ele tinha que tentar descobrir a sua resposta, ou seja, tentar responder de uma forma satisfatória para poder passar. É lógico que está dentro de uma mitologia, mas analisando então esse desenho, esse nosso quadro aqui, nós vemos que é o quê? A esfinge, ela aparece já dentro de um portal, né, se você analisar, e ela está ali com as garras na pata em cima de uma pessoa. Uma pessoa está vendo um espelho e ela está se perguntando. O que você acha que essa pessoa está se perguntando? Ok? Então essa atividade aí, você vai tentar interpretar, né, esse quadro, você vai tentar entender o que está acontecendo. Então eu já te dei essa ajuda, já falei que é uma esfinge, tá? Já te expliquei o contexto da esfinge. Agora você vai escrever aí. Escreva um parágrafo tranquilo, sem problemas, e pense o que está acontecendo aqui de fato nesse quadro. Ok? Então tá aí a nossa primeira questão. Vamos aqui então para a nossa segunda questão, também tranquila. Sobre o termo conhece-te a ti mesmo, na filosofia de Sócrates, aplicado de forma efetiva sobre o cotidiano, pode afirmar. E aí nós temos aqui então 4 afirmativas e nós vamos ver qual que se enquadra aqui nessa expressão conhece-te a ti mesmo, que é uma expressão socrática. Primeira, o autoconhecimento aprimora nosso senso crítico e passamos a entender sem ilusões a realidade a nosso redor. Bom, tranquilo, né? Se você parar para pensar, é o que a gente vem falando o tempo todo. Você autoconhecendo-se, né? Redundante, mas é isso mesmo. Você auto se conhecendo, você vai estar fazendo com que
as coisas que estão ao seu redor sejam muito mais filtradas, sejam algo que vai te trazer um aprimoramento, um desenvolvimento, um crescimento pessoal. De forma que você não vai se iludir com as afirmações que o mundo pode te pregar. Lembrando, né, no que eu disse aqui na matéria, nós precisamos aprender a viver no mundo, mas viver a realidade e não uma falsidade, não uma ilusão. Então essa primeira afirmativa está ok. A segunda, faz-nos assimilar passivamente as opiniões externas e aplicar no cotidiano das vidas tudo que nos é sugestionado. Totalmente errada, né? Se você já começar, faz-nos assimilar passivamente as opiniões, ou seja, faz com que eu aceite as opiniões, né? Você pode aceitar as opiniões, mas você precisa avaliar as opiniões passivamente, ou seja, aceito aquilo que vier. Eu não vou gastar a minha opinião, eu vou aceitar a sua. Então só aqui no iniciozinho já demonstra que não. E aí depois a gente fala de tudo que nos é sugestionado, ou seja, a pessoa falou com você, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, você simplesmente vai, aceita, não questiona, não pergunta nem nada. Então, conhece-te a si mesmo de cara, essa aqui é que não vai ser, ok? A 3, traz-nos a apuração crítica, na qual analisamos todos os conhecimentos assimilados e nos provoca sempre mais o nosso aprimoramento pessoal através do senso crítico. Ok, ou seja, conhecer a si mesmo você vai desenvolver a sua criticidade, você vai fazer com que a sua opinião ela tenha uma certa validade. Não significa que sempre você vai estar certo, mas significa que você vai verificar se aquela realidade, se aquilo que você está vivendo de fato compensa. A crítica, o senso crítico é isso, né? Muitas vezes nós confundimos a crítica quando fala assim, você deve criticar, as pessoas acham que é você falar mal. Não, criticar é você avaliar e analisar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E se aquilo for bom, você saber dar valor àquilo, mas se aquilo for ruim, você saber modificar aquilo, ok? Então questão 3, essa informação 3 tá válida. Afirmativa 4, induz-nos ao crescimento pessoal, analisando toda a estrutura externa a nós, para alcançarmos uma liberdade inicialmente possível. Olha só, essa aqui é uma questão que a gente tem que analisar. Induz-nos ao crescimento pessoal, ok? Analisando toda a estrutura externa a nós, ok? A criticidade faz exatamente isso, analisarmos aquilo que está fora de nós mesmos, para alcançarmos uma liberdade inicialmente possível. O que é isso? Você conhecendo a você mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, você vai estar avaliando aquilo que vem de fora para dentro. Quando você avalia aquilo que é de fora para dentro, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar dando liberdade às suas escolhas, ao mesmo tempo que você vai estar sendo alguém liberto. Entende? Você vai estar utilizando a sua liberdade natural para escolher aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, de fato, você está sendo conduzido a um crescimento. A partir do que? Da execução da sua própria liberdade, ok? Aqui então analisando as nossas respostas, né? Nesse contexto, as afirmativas corretas são: a 2 nós sabemos que está errada, então de cara nós tiramos a B e a C. Então só nos sobra a letra D, ok? Então a letra D está correta. Vamos aqui então para a nossa terceira e última questão, bem tranquila também. Ao abrirmos nossas redes sociais, percebemos uma publicação inusitada que nos traz uma notícia impactante para o nosso dia a dia. Inicialmente, utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma: A.
Acreditar na publicação, pois foi postada por alguém de nossa inteira confiança, logo é verdadeira? Não, não é assim que funciona, né? Existem pessoas que são de inteira confiança, nossa, sim, mas você deve utilizar o que? A criticidade. Você deve primeiro questionar se aquilo de fato é verdadeiro ou não por você mesmo. Esse é o método cartesiano. Mesmo que você tenha alguém de muita confiança, mas é importante que você crie o seu próprio método de certeza, que é o que? Questionar, ok? Então na letra A, não. B. Entender o contexto da publicação e postar aos demais para ampliação do conhecimento. Isso muito menos, né? Você deve compreender o contexto, sim, mas você não deve simplesmente transmitir porque dentro de um contexto ali qualquer aquilo é válido. Não, vamos ter mais criticidade aí. A palavra-chave dessa nossa matéria é criticidade. Letra C. Checar a veracidade de todos os aspectos da publicação, observar se a fonte de origem é confiável, verificar a data e outras fontes confiáveis de notícia. Parece que é essa, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós estamos falando de redes sociais. Então, quanto mais dados, quanto mais informação você tiver daquela notícia dada, daquela informação passada, melhor. Então você verificar de onde veio, se é ok ou não, se aquela pessoa tem já, se aquele grupo ou aquela pessoa já tem a mania de colocar coisas falsas ou não tá nem aí para verificar se é válido ou não. Ou seja, tudo isso é você analisar um contexto, analisar a realidade que aquilo foi posta para você, tá bom? Parece que essa é a letra C. Vamos ver aqui a letra D. Checar a veracidade observando apenas os aspectos da publicação que nos interessam e observar se a fonte de origem é popular. Dois erros aqui. Olha só. Analisar aqui os aspectos de publicação que nos interessam. Ou seja, então só é válido porque é importante para você? Tá? Será que aquilo é verdade só porque você apenas acredita? Então não, né? E depois nós temos aí, ó, observar se a fonte de origem é popular. Ou seja, se todo mundo está divulgando, então significa que é verdade? Nem sempre, ok? Nem sempre. Essa atividade aí, ela é interessante, e a letra correta é a letra C, tá? Ela é interessante a gente parar e pensar como DK. Nem tudo que nós temos na nossa realidade pode ser considerado verdade. Então nós precisamos começar a tentar buscar a verdade na nossa vida, pois essa verdade é que vai revelar quem você realmente é, ok? Então finalizamos aqui as nossas atividades, espero ter ajudado vocês a fazer, né, essas atividades, a tentar a gente compreender melhor a matéria. E volto a falar, quem é você? Responda como se você estivesse na frente de uma esfinge. Quem sou eu realmente? Mas nós sabemos que estamos aqui para crescer, para desenvolver e nos tornar pessoas cada vez melhores. Um forte abraço para cada um de vocês e que esse vídeo possa ter ajudado. Até mais!